Dizem muitas vezes que eu sou muito rápida e eu própria nem dou lá muito bem por isso, porque para mim simplesmente é o meu ritmo. Quando estou a fazer as minhas coisas do dia a dia, a trabalhar, a organizar, a arrumar, a cozinhar, é como se eu fosse juntando as peças de um puzzle. E quem já viu aqui alguns vídeos do canal certamente reparou que eu tenho alguma flexibilidade. Então eu uso-a para muita coisa. Estico-me para chegar mais acima, mais longe, uso as pernas para ajudar-me a fechar as portas e as gavetas e pronto, está feito. Só que há dias eu dei por mim a pensar numa coisa. Eu não faço isto de propósito para ser rápida. É de facto o meu ritmo natural. E percebi que há uma importante diferença entre ritmo e pressa. Porque uma pessoa pode ter um ritmo naturalmente mais rápido e não estar com pressa alguma. E também pode fazer tudo devagar, sem saber a mínima ideia para onde está a ir. Então, eu pergunto-te, estás a andar depressa na vida? Ou, seja qual for o teu ritmo, tu sabes para onde estás a ir? Porque nós cada vez mais fazemos mais, sabemos mais, temos mais ferramentas, temos mais informação e temos mais possibilidades de criar, de desenvolver, de produzir. Mas será que estamos de facto mais orientados? Foi precisamente daqui que nasceu o nosso tema de hoje. Para onde nós estamos a caminhar? No vídeo anterior sobre o eclipse eu falei daqueles períodos da vida em que nós deixamos de conseguir de ver com clareza aquilo que nos orientava, mas sem que isto signifique necessariamente que perdemos o norte. E, portanto, eu falei sobre direção individual. Mas depois eu senti que faltou alguma coisa, porque nós não fazemos esta travessia, este caminho na vida sozinhos, pois não? Tu fazes? Então nós de facto vivemos dentro de relações, de famílias, de empresas, cidades, culturas, dentro de uma sociedade inteira de movimento, em movimento. E então a minha pergunta ganhou outra proporção. Mesmo quando nós sentimos que estamos a avançar nos nossos objetivos de vida, em que direção é que nós estamos a caminhar coletivamente? E será que nós estamos a caminhar porque escolhemos uma direção? Ou nós estamos simplesmente a ser empurrados pelo movimento do mundo? E agora aqui eu peço-te uma pequena atenção. Eu não vou fazer um elogio à lentidão, porque realmente é uma coisa que eu não gosto. Estaria a ser um pouco hipócrita ou até mesmo covardolas. Mas de facto, e nós temos que respeitar, há pessoas que funcionam naturalmente mais depressa, outras precisam de mais tempo. E há situações da vida que nos exigem rapidez. E nós temos hoje cada vez mais tecnologias extraordinárias que nos permitem fazer, realizar, concretizar em segundos coisas que realmente no passado demoravam horas e horas. Então, a velocidade não parece ser o problema. O problema parece começar quando nós deixamos de respeitar o nosso ritmo e começamos a viver comandados pela pressa.
E mesmo quando nós não fazemos depressa, decidimos isso porque chegamos à conclusão que não é o nosso ritmo, ainda assim somos movidos pela pressa porque começamos a sentir que podemos parar e ficar para trás. Sabes quando tu dizes para alguém: vá, despacha-te. E o que é que acontece a essa pessoa? Ela começa a deixar a cair coisas. Começa a esquecer-se de metade das coisas que tinha para fazer. Ela muitas vezes até tropeça. Então, às vezes eu penso que nós fizemos isto à nossa própria sociedade, que é um despacha-te. Aprende mais depressa, produz mais, responde mais depressa. Adapta-te, atualiza-te, senão tu ficas para trás. E sem nós percebermos, muitas vezes nós passamos a confundir coisas bastante diferentes, que é velocidade com direção, produtividade com propósito, informação com sabedoria, que nem toda a informação, infelizmente, hoje nos nossos dias vem com sabedoria, com experiência. E também confundimos mudança com evolução. E esta última inquieta-me particularmente. Porque eu antigamente até pensava que toda a mudança pressupunha um crescimento, desenvolvimento, mas estava enganada. Porque mudar não significa necessariamente crescer. Assim também como avançar não significa evoluir. Então nós podemos caminhar imenso numa direção que nem sequer escolhemos. Então é importante saber que às vezes nós não estamos a seguir o nosso ritmo, mas estamos simplesmente a tentar acompanhar o ritmo dos outros. E se por acaso, se tu paras, vai parecer que estás a ficar para trás. Só que eu queria que tu tomasses aqui referência a isto. Há momentos em que parar não é ficar para trás. E é muito importante, às vezes, muitas paragens na nossa vida, porque nós interrompemos o movimento. E muitas vezes é o tempo suficiente para percebermos do género: espera lá, mas para onde é que eu estou mesmo a ir? Estou na direção que eu quero ou estou a ser levado pelo movimento? E há uma coisa curiosa em Kali, que é a sua relação com o tempo. Nós vivemos numa época extraordinariamente preocupada em poupar tempo, gerir o tempo, para ganhar tempo, acelerar processos. E é claro que tudo isto trouxe-nos coisas fantásticas. Mas há uma pergunta que raramente nós fazemos: ganhar tempo para quê? Tempo é dinheiro, não é? Mas nós podemos tornar-nos extremamente eficientes a chegar cada vez mais rápidos a um lugar que nunca escolhemos.
E há aqui uma coisa muito importante que o yoga me ensinou. Muito antes de eu até conseguir pôr isto em palavras. Entre aquilo que acontece e aquilo que fazemos a seguir, existe um espaço. E é nesse espaço que muda tudo. Há uma palavra sânscrita muito importante na tradição do yoga que se chama viveka, que quer dizer discernimento, a capacidade de distinguir. Porque é importante nós percebermos uma coisa, que é, uma coisa é aquilo que aconteceu, outra é aquilo que eu imediatamente penso sobre o que aconteceu, e outra ainda é aquilo que eu escolho fazer a seguir. E o que acontece muitas vezes é que nós vivemos estas três coisas como se fosse uma só. Vê. Acontece alguma coisa, reagimos. Alguém nos critica, reagimos. Aparece medo, reagimos. Alguma coisa não correu como esperávamos, reagimos. E talvez uma das coisas que a prática me tenha dado nestes anos seja precisamente isto. Na vida existe um pequeno intervalo. E atenção, esse intervalo não significa que nós devemos fazer tudo devagar ou passar horas sem decidir, porque eu continuo rápida, provavelmente com mais discernimento. O meu corpo e a minha mente podem mover-se depressa, mas sem eu ser refém de reação. Isso é muito diferente. Porque o treino de respirar fundo, de sentir aquilo que está a acontecer com o nosso corpo, em observar-me. Isto não são estratégias para fingir que nunca fico zangada, nem assustada, nem magoada. Mas eles permitem-me que eu haja às situações de uma forma não instintiva perante aquilo que eu sinto. E aqui Kali volta a aparecer, Kali como uma representação muito importante para mim, no meu trabalho. Não porque ela seja tecnicamente o nome desse espaço, porque não é, mas simbolicamente há nela uma coisa que me interessa muito: o corte. Vamos ver melhor isto. O medo ele pode surgir, mas eu não tenho necessariamente que obedecer. Um impulso pode surgir, mas eu não tenho necessariamente que transformá-lo em ação. O automatismo pode começar, mas eu posso interrompê-lo. E talvez seja esta uma das representações mais poderosas que eu encontro para isto. Kali é o corte que abre espaço. E é nesse espaço que eu, perante as situações, eu consigo perguntar: eu quero mesmo agir diante disto? E se sim,
A partir de onde é que eu quero agir? Então, para mim, reagir pode transformar-se em responder. Porque a reação é automática, na maior parte das vezes instintiva. Mas uma resposta, ela já precisa de presença, de consciência, estar aqui no agora. Perante uma situação, até mesmo ela possa ser desagradável, eu consigo refletir. Mas o que é que se passa aqui mesmo? Será mesmo que eu preciso de responder a isto? Eu vou responder com um sorriso? Vou ignorar, dar costas? Ou vou dar uma aceitada? E é aqui que o yoga para mim se torna estritamente prático, porque ele não funciona só no tapete, com a flexibilidade. Respirar não paga uma conta, não muda aquilo que alguém te disse, não resolve magicamente uma decisão difícil, não faz desaparecer uma crise, mas pode devolver-te uma coisa extremamente importante, que é o espaço necessário para sermos, o espaço necessário para não sermos imediatamente arrastados por aquilo que nos está a acontecer. Porque é possível, nós podemos aprimorar uma capacidade essencial da vida, que é criar condições para escolher e não ser vítima das circunstâncias. Porque se a vida é feita de escolhas, então a prática também atua na forma como nós respondemos à vida. E isto até leva-me a uma pergunta um bocadinho desconfortável. Será que as nossas decisões são realmente nossas? Porque uma coisa é tomar uma decisão, outra é perceber quem ou o que está a decidir dentro de nós. Porque quando nós decidimos, nós não o fazemos propriamente no vazio. Existem hábitos, medos, experiências anteriores, a educação que recebemos, as expectativas da sociedade, a necessidade de aprovação, o cansaço da própria vida, o desejo de pertencer, aquilo que aprendemos a considerar como seguro, aquilo que vemos toda a gente a fazer. Então tudo isso vai interferir nas nossas decisões. Então muitas vezes a nossa escolha a uma coisa nada mais é que uma resposta condicionada, uma resposta aprendida. E no yoga nós temos um conceito muito importante que nos ajuda a pensar sobre isto. Samsara, que são impressões ou marcas mentais que se vão formando pelas nossas ações ao longo da vida, pensamentos, experiências passadas que ficam lá no inconsciente e que depois influenciam a forma como nós percebemos e reagimos à realidade. E isto não significa que nós não temos liberdade, ou seja, que somos reféns de todo este encaixotamento de coisas.
Mas significa que a liberdade não começa necessariamente quando nós escolhemos entre A ou B. Mas eu diria que a nossa liberdade de escolha começa quando nós percebemos aquilo que dentro de nós está de facto a escolher. E essas coisas são refletir sobre. Eu estou a escolher a partir do medo, do hábito, daquilo que esperam de mim, ou de alguma coisa que eu reconheço como verdadeira. Então uma decisão ela se torna realmente nossa à medida que eu consigo mergulhar para dentro de mim e reconhecer que de facto sou eu que estou a decidir. E é claro que isto não significa que vivemos sem influências. Provavelmente isso seria impossível. Porque, como eu já disse, nós vivemos em relação, temos uma história e temos condicionamentos. Mas pensa comigo. Eu consigo reconhecer aquilo que me influencia sem ser automaticamente comandado por isso? E aqui voltamos àquele espaço que eu falei anteriormente. Porque é nesse espaço que o impulso pode deixar de automaticamente interferir na decisão final. E obviamente que nós podemos pedir conselhos, falar com pessoas experientes, ouvir especialistas, consultar mapas. Hoje até mesmo nós podemos perguntar à IA. E tudo isto pode ajudar, mas nenhuma destas coisas consegue responder inteiramente a partir de onde eu estou a escolher. E parece que uma das dificuldades do nosso tempo seja precisamente esta. Nós temos cada vez mais meios para decidir, mas isso não significa necessariamente que temos mais discernimento. Porque o facto de termos mais opções não significa necessariamente que temos mais direção, e às vezes o que nós temos de mais é ruído. E é aqui que a bússola para mim faz todo o sentido. Porque uma bússola, ela não decide o caminho por nós, não anda por nós, não elimina a tempestade, mas dá-nos uma referência. E depois somos nós que vamos escolher o passo seguinte. E eu volto então à pergunta maior. Para onde nós estamos a caminhar? Muito sinceramente, eu não sei. Tu sabes? E desconfio sempre um bocadinho de quem parece saber exatamente para onde a humanidade está a caminhar. Eu não sei como será o mundo daqui a 20 anos. Não sei o que é que a tecnologia vai ainda mais transformar. Não sei que crises ainda vamos mais atravessar. Nem sei quais as coisas que hoje nós consideramos absolutamente normais vão parecer absurdas às próximas gerações. E talvez eu coloque aqui uma pergunta, mas mais pequena.
mas muito útil para continuarmos este nosso alcance. A partir do lugar, a partir de que lugar eu escolho participar neste mundo. Porque se eu não consigo escolher a direção de toda a humanidade, mas eu participo nela, e eu escolho na forma como eu trato as pessoas, na forma do meu trabalho, na forma como eu dou a minha atenção, a quem eu dou a minha atenção, naquilo que eu partilho, naquilo que eu normalizo, naquilo a que eu digo sim e naquilo que também eu tenho a coragem de dizer não. Então, talvez a direção coletiva também se construa assim, não só através das grandes decisões políticas, económicas ou tecnológicas, mas também através de milhões de pequenas escolhas humanas repetidas todos os dias, que é o nosso comportamento, as nossas atitudes. E direção também implica corte, porque nós não podemos caminhar todos na mesma direção ao mesmo tempo. Há momentos em que a verdade exige de nós para dizer a nós próprios: isto já não vem mais comigo. Certamente não conseguirás escolher a direção do mundo inteiro, mas podes fazer uma coisa muito mais humilde. Escolher a direção a partir da qual participas nele. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas reconheço os valores e os princípios aos quais eu quero manter-me fiel enquanto caminho. E isso não é pouco. E foi aqui que surgiu um outro símbolo, o horizonte. Se não sabes, eu vivo junto ao mar, portanto, era inevitável falar sobre este tema. Porque há qualquer coisa no horizonte que me fascina. Nós caminhamos e ele continua diante de nós, nós mudamos de lugar e ele muda connosco. Parece indicar uma direção, mas não é propriamente um lugar onde nós chegamos. Mas eu não vos vou contar isto hoje, porque o horizonte será a próxima parábola da bússola e vai ser a continuação da pergunta: como caminhamos quando não conhecemos o futuro inteiro, mas continuamos a precisar de uma direção? Mas antes de terminar, eu quero deixar-vos uma pergunta e desta vez quero mesmo saber a vossa resposta. Há alguma parte da vossa vida que sintam que já não estão a seguir o vosso próprio ritmo, mas sim a tentar acompanhar o movimento à vossa volta? Ou ainda mais simples, onde sentem que estão a avançar sem terem a certeza de que estão a caminhar na direção certa? Contem-me nos comentários, eu terei muita curiosidade em perceber onde esta pergunta vos encontra. E entretanto, da próxima vez que sentimos aquela urgência de correr porque toda a gente está a correr, possamos fazer uma coisa bem simples. Parar um instante, respirar fundo, levantar a cabeça e perguntar: para onde é que eu estou mesmo a ir? Encontro-nos no próximo vídeo do Horizonte. Beijo no teu coração.